Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Ontem a gente viu o Bitcoin retraindo aí um pouco mais, um pouco mais de 1%, A gente chegou ali até movimentações de quase 3% de queda e aí algumas pessoas já acreditam que o pullback já aconteceu. Mas eu vou mostrar para você, através de dados, que o pullback ainda não aconteceu. Por mais que a gente até tenha movimentação de alta no início da data de hoje, eu ainda continuo esperando o Bitcoin em patamares mais baixos do que ele está, beleza? E dentro desses patamares é exatamente zonas aonde eu estarei efetuando compras, beleza? A gente vai analisar o mercado, a gente vai ver dados aqui para você tentar entender aí do outro lado quais são as regiões que você também pode utilizar para estar fazendo bons aportes aí. Lembrando, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, peço que deixe seu like aí para dar aquela força pro canal, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico aí que é o que nos interessa. Ontem a gente viu o Bitcoin puxando um pouquinho mais forte aí para baixo, tá? Por conta de uma liquidação que nós tivemos ontem. Há alguns dias, eu já comentei aqui no canal com vocês que a gente tem muita gente apostando em long nesse momento. Olha só, se a gente considerar só essas três principais corretoras aqui que a gente tem de alavancagem, tá? Então se a gente olhar ali para essas três, a gente vai ver que considerando essas três, ontem a gente teve uma liquidação de 100 milhões de dólares. Se a gente for olhar para o consolidado ali de todas as corretoras, a gente vai ver que isso chegou por volta de 300 milhões de dólares liquidados na data de ontem em um único candle. Foi uma liquidação grande, tá? A segunda maior liquidação do ano, só que a gente já teve liquidações bem maiores acontecendo em agosto desse ano. E se a gente for considerar que estávamos num patamar com maior nível de alavancagem na ponta long do ano, a gente tinha maior quantidade de pessoas ali apostando em long exatamente no dia 13 desse mês, dia 13 de novembro. Eu vejo que essa liquidação foi uma liquidação pequena ainda. Acredito que a gente ainda tenha combustível para liquidar ainda mais, para puxar o mercado um pouco mais para baixo. Muita gente sempre fala, quando a maioria está olhando para um lado, o mercado vai para o outro. E aí as pessoas que não conseguem acertar o time, elas justificam isso como manipulação. Não é manipulação que acontece, galera. Saca só, a gente está todo mundo participando aqui de uma fogueira e aí cada um vem com uma garrafa de gasolina e vai colocando perto da fogueira. E conforme mais pessoas vai chegando, mais perto da fogueira, essas garrafas vão sendo colocadas. Até que chega um momento, cara, que uma das garrafas, elas vão pegar fogo e aí vai levar para todo o resto. E a gente vai ter uma fogueira muito maior. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem muita gente apostando em long, assim que o mercado dá um suspiro para baixo, o mercado anda em ondas, ele precisa fazer recuos. Assim que ele dá um suspiro para baixo, a gente liquida uma pessoa. Essa liquidação, ela faz com que a próxima pessoa seja capturada na liquidação. E aí assim a próxima. E aí a gente tem a famosa cadeia de liquidação. Liquidação em série. Por isso que sempre que está todo mundo olhando para aquele lado, a gente acaba tendo essas movimentações. Isso serve para long, isso serve para short também, beleza? E quando a gente olha, ainda tem muita gente acreditando em alta nesse momento, tá? A gente ainda continua com fund rate bem positivo. Isso aqui é um sinal que a gente tem mais pessoas apostando em long do que em short. E se a gente considerar também ali, cara, a quantidade que foi liquidado, a gente ainda tem bastante para poder liquidar a galera aí. Então eu vejo que nós ainda temos combustível do mercado futuro para a gente continuar jogando para baixo. E se a gente for olhar para os players ali mais maduros, tá? As pessoas que não estão operando alavancada, não estão operando no longo prazo, players que entendem de preço, entendem de price action, entendem de análise on-chain, entendem de risco-retorno,
Esses players não estão comprando dentro dessa região, pelo contrário, eles estão vendendo. Olha o que nós estamos construindo aqui. A gente tem o MVRV intradiário de 30 dias divergindo do preço. O MVRV intradiário de 30 dias está caindo quando o preço está subindo. Isso daqui é um sinal de saída dos players mais maduros, porque se o MVRV está caindo, significa que eles estão realizando lucro. Já comentei com vocês aí nos últimos dias de realização de lucro que a gente tinha, né? Só a gente colocar aqui, ó, Profit, vamos relembrar aqui, ó. Se a gente olhar para os últimos dias, a gente vai ver que, cara, temos grandes realizações de lucro acontecendo aí. Nesse dia aqui, a gente teve 1,5 bilhões de dólares, em seguida a gente teve 1,2 bilhões de dólares, e a gente está tendo ali diariamente 300 milhões de dólares, e a gente está tendo realização de lucro. Isso a gente vê aqui, ó, dentro do MVRV intradiário. Aonde que eu gosto de comprar dentro do MVRV intradiário? Nas regiões de formação de fundo. Você puxa o passado recente, entende qual que é a média aqui, e dentro dessa zona será zonas de ponto de compra. E se a gente olhar exatamente para um MVRV intradiário, deixa eu só apagar essas linhas aqui, ó. Se a gente olhar para um MVRV intradiário mais curto, né, por exemplo, o de 7 dias, a gente vai ver que o de 7 dias ele já cruzou para a zona vermelha, para a zona negativa aqui embaixo. E isso daqui já é um sinal de que os players mais curtos ainda, de mais curto prazos, eles já estão olhando já para essa região como uma região de não interesse de compra. A gente vai ter interesse de compra depois que a gente chega nas regiões de suporte e a gente começa a mostrar sinais de reversão, tá? Eu opero o MVRV intradiário de 30 dias. Gui, qual que é a diferença do de 7 para o de 30, para o de 90, para o de time frame? Qual que é o seu time frame? Se você está olhando para a ponta swing trade ali, que você vai ficar, cara, 2 semanas operando o negócio ou alguns dias só operando, você vai olhar para o MVRV intradiário de 7 dias. Se você quiser fazer day trade, você olha para o MVRV intradiário de 1 dia. Se você está pensando mais em longo prazo, como eu analiso o gráfico diário para tomar as minhas decisões, não analiso o gráfico semanal para as minhas carteiras de holder, não analiso o gráfico de 4 horas, analiso o gráfico diário para minhas carteiras de hold. E pensando nisso, para essas carteiras, eu utilizo o MVRV intradiário de 30 dias, porque ele me mostra exatamente essas movimentações no gráfico diário, o que os players do gráfico diário estão fazendo nesse momento. Aqui eu não vou comprar, a gente já está com divergência, continuo com a expectativa de que Bitcoin vai entregar um pullback um pouco mais forte, a gente vai olhar para o price action já, mas ainda continuo esperando que a gente veja Bitcoin nos próximos dias em patamares mais baixos ainda, beleza? Aqui a gente pode sim chegar dentro da zona zero, aqui a zona neutra do MVRV intradiário e voltar. E aí sim a gente também vai ter um sinal de que a gente pode recuperar aí a movimentação, dar mais uma pernada de alta, mas a gente ainda tem espaço para descer um pouco mais, tá? Eu continuo esperando pacientemente Bitcoin em zonas mais baratas. Eu sei que nesse momento não é tão simples assim, tá? Quando a gente olha para dados, a gente vê que está muito esticado. Quando a gente olha para indicadores, a gente vê que chegamos em região de topo. Quando a gente olha para a matemática, ela fala para nós, cara, não coloca R$1 aqui dentro, Gui. Aqui não é região para você colocar R$1 para dentro do jogo. Você precisa ser paciente e esperar uma boa região. A matemática é clara, 1 mais 1 é igual a 2, então a gente sabe se a gente está em zona boa ou em zona ruim. O ponto é que o emocional sempre é o mais difícil, né? É difícil a gente conseguir controlar as emoções. Eu sou analista, eu sou investidor igual a você, cara. Eu também sinto os mesmos sentimentos que você sente. Quando o mercado está subindo, eu também sinto FOMO. Quando o mercado está caindo, eu também sinto pânico. Eu não sou um cara à prova de balas. Não, eu também tenho sentimentos. Eu sinto tudo isso que está acontecendo.
E eu vivencio que nesse momento nós estamos passando por um FOMO, né? Fear of Missing Out, medo de ficar fora do jogo. Eu já tô exposto, tá? Mas você sempre fica com aquele receio de, nossa, eu poderia ter colocado mais dinheiro para dentro. Vivo falando que o investidor é um eterno arrependido. Você sempre vai ter esse arrependimento. E nesse presente momento, o sentimento mais vigente que eu tenho, que eu vejo as pessoas comentando aqui no canal, dentro do Telegram também, é de FOMO. E é difícil, sim, segurar esses sentimentos. Eu sei o quanto ele é difícil, mas você precisa ser paciente aí do outro lado e você precisa tomar as suas decisões em cima de dados. Eu tenho um sentimento de FOMO também, só que eu não tomo as minhas decisões em cima do que eu acho. Eu não tomo as minhas decisões em cima dos meus sentimentos. Eu não acordo de manhã pensando, nossa, hoje eu tô mega feliz e, cara, eu tô de bem com a vida, eu vou sair comprando Bitcoin. Ou eu tô pé da vida, deu tudo ruim aí, vocês viram ontem que, cara, cheguei mega atrasado na live e tal, e não é por conta disso que eu vou sair vendendo tudo. Não é o meu emocional, e sim o meu racional. Eu tenho indicadores na minha frente e esses indicadores me mostram os pontos. MVRV interdiário, na hora que chegar ali na zona neutra, se tiver reversão, ponto de compra. Se varar a zona neutra, a gente vai ter ponto de compra em regiões mais baixas. Ponto final. É isso. Então, a gente precisa aguardar as movimentações. Ah, Gui, pode ser que as coisas mudem no meio do caminho? Sim, as coisas podem mudar no meio do caminho. E na hora que mudar, a gente vai ter um sinal. Seja de análise on-chain, seja de price action, a gente vai ter um sinal. Mas até o presente momento, as coisas não mudaram. Sigo aguardando uma correção do mercado. Se você quiser aprender a fazer tudo isso daqui que eu faço, a ler esses indicadores, a tomar esse tipo de decisões que me fez lucrar muito forte em 2023, tá? Que me fizeram aproveitar 100% da movimentação do Bitcoin, de outras criptos também. Já mostrei para você em outros vídeos aí os resultados que eu tenho, que a galera da comunidade on-chain tem e que a carteira rumo ao milhão também tem. Na próxima segunda-feira, dia 20, vai acontecer o evento Jornada 10x. Nele eu vou te explicar tudo que eu faço, exatamente um plano prático ali para você construir uma jornada de liberdade financeira, beleza? Vou te ensinar a operar no curto, médio e longo prazo. E de quebra, você ainda vai poder ganhar uma Ledger de presente. Isso mesmo, eu vou dar uma Ledger de presente para uma das pessoas que participarem ali do evento Jornada 10x e, obviamente, preencher todos os requisitos, né? Não é só se cadastrar no evento. Depois, quem estiver dentro do evento vai saber como que isso funciona. Eu vou dar uma Ledger do meu bolso, tá? Exatamente para quem participar dessa jornada. É 100% gratuito para você participar, link está na descrição. Você vai cair nessa página aqui, nesse vídeo eu te explico o que é o evento. Se você clicar em se inscrever, é só vir aqui embaixo, colocar seu nome, seu e-mail e seu telefone. Confira se essas 3 informações estão corretas, pois no dia 20/11, às 8 da noite, horário de Brasília, você vai receber um link de acesso através dessas informações que você deixou aqui. O evento não acontece aqui dentro do YouTube, tá? Vai acontecer dentro da minha plataforma. Bom, se a gente tem 2 ferramentas diante da nossa mão, né, que é a análise on-chain e o price action, a gente precisa dar peso para essas 2 ferramentas. Maior parte das decisões que eu tomo, tá, sempre vai ser mais olhando para a análise on-chain. Para mim, a análise on-chain, ela é exatamente a parte de 80%. 20% ali é o price action, tá? Então eu uso esse balanço. O 80-20 para mim é exatamente análise on-chain e aí eu também olho para a price action. Não tomo uma decisão só pautada em cima de uma dessas ferramentas. Uso exatamente as 2. A análise on-chain está me mostrando péssimos sinais, tá, dentro do mercado. Se eu olho para análise de price action, mais péssimos sinais ainda. Olha só, para quem viu aí, tá me acompanhando há alguns dias, cara, para mim isso daqui é formação de topo do mercado. A gente tem divergência dentro do RSI, tá? A gente já está constituindo a segunda divergência. Veja que tem 2 tickers aqui short. Significa que a gente está com 2 divergências acumuladas.
E quando a gente olha para o MACD, o histograma ele continua aumentando, tá? Aumentando na ponta vendedora, mesmo na data de hoje, ao menos que hoje faça um engolfo de alta aqui. Se a gente fizer um engolfo de alta na data de hoje, isso daqui pode mudar um pouquinho, tá? Dentro do histograma, pode mudar um pouquinho dentro do MACD. Mas a gente só toma esse tipo de atitude depois que o candle fecha. O candle de hoje está em andamento. Para mim não significa nada esse candle verde aqui. Pode fechar vermelho, pode fechar verde lá em cima, cara, pode fechar doji. Então, a gente precisa aguardar o fechamento do dia. Mas até o presente momento, a gente tem um MACD ainda indicando que os vendedores estão ganhando força no mercado. Principalmente se a gente analisar o movimento ABC dos touros, a gente vê que os touros enfraqueceram. E se a gente analisar o movimento ABC dos ursos, os ursos ganharam força nesse momento. Continuo esperando retrações dentro do price action. Gui, até que zonas dentro do price action a gente pode retrair? Cara, até ali a zona dos 31 mil dólares seria interessante dentro do price action. Se a gente traçar a Fibonacci aqui, ó, para tentar entender essa movimentação, a gente vai ver que os 31 mil dólares está dentro de 0,50618, a região que eu mais gosto de comprar quando a gente tem pullbacks, tá? Pode ser sim que a gente se segure em 0,382 de Fibo, porque estamos em um bull market profundo, tá? Movimentos onde as retrações elas acabam sendo menores, mas mesmo assim a gente tem as retrações. Gui, como que você vai saber se você vai comprar em 31, você vai comprar... Primeiro ponto é que eu não compro em um preço específico, eu compro dentro de regiões. Mas para eu fazer essa compra dentro de região, eu preciso de um sinal de que tem compradores entrando no jogo. Seja candles de reversão, seja a gente olhando para a análise on-chain, tendo o balanço de exchange sendo reduzido, ou MVRV intradiário revertendo. Cara, eu preciso de algum sinal para eu começar a iniciar as compras, beleza? Então, ainda não tenho nenhum sinal. Quando esse sinal aparecer, eu vou saber e a partir desse momento eu vou estar efetuando compras, tá? Quando a gente olha para Bitcoin, ele já está aí com essa característica, tá? Se a gente olhar para Ether também, a gente vai ver que Ether retraiu bem na data de ontem. A gente tem as mesmas coisas, só que o MACD ainda não cruzou para baixo. O Bitcoin é sempre quem puxa o ciclo, tanto para alta quanto para baixa. Então a gente está vendo que o Bitcoin subiu, depois a gente teve Ether subindo em seguida, a gente está tendo as altcoins subindo em seguida e Bitcoin já está revertendo. Ether está começando a reverter e a gente olha para algumas altcoins, tem altcoins que ainda continuam subindo. Link não, né? Mas Solana ainda continua subindo. Olha só, Solana lá no seu topo ainda. Então a gente ainda tem as altcoins retardatárias. O movimento ele vai se repetir para todo mundo. Todo mundo está esticado, tá? A gente está vendo que Bitcoin está esticado, Solana está esticado, Ether está esticado, todo mundo está esticado. O que a gente deve fazer nesse momento é simplesmente planejar, galera. Planejar como que será as nossas entradas. O mercado, quando ele está subindo, quando ele está formando o topo, você sempre tem que estar um passo à frente dele. Você já tem que estar planejando as suas entradas na retração, porque na hora que a retração acontecer, você vai saber o que fazer. Se você não planejar, na hora que a retração acontecer, você vai deixar que o sentimento pânico aflore dentro de você e não deixe você tomar boas decisões, beleza? Seja uma pessoa estratégica. Se você quer ser um investidor, se você quer lucrar dentro do mercado cripto, você precisa ser estratégico e não amador. O mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. Isso significa que os amadores não é para o mercado. Os amadores, eles vão simplesmente deixar dinheiro na mesa e pagar a conta daquelas pessoas mais experientes, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, evento Jornada 10X, link na descrição, vai acontecer na próxima segunda-feira, às 8 da noite, beleza? Então é isso, forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã aqui de novo no canal. Valeu!